diferencia aquele que aprende e aplica daquele que simplesmente consome é que o outro está viciado em ouvir o que tem de fazer e o outro está viciado em procurar aprender para aplicar sobre o que já está fazendo. Muito forte isso. Eu tive que me tornar adulto muito cedo e muito rápido também. Não porque fui abandonado pelos pais, tenho uma história dramática para falar sobre isso, mas porque desde pequeno sempre senti a necessidade de me tornar independente muito cedo. Como usar o conhecimento que tem para gerar resultados e construir uma marca pessoal forte? Para todo mundo que quer tornar conhecimento em algo útil nas redes sociais ou no digital, a primeira coisa que precisa fazer é... Então, a construção do teu arquétipo é que vai citar quem você será ou não na perspectiva de quem te verá. Eu concordo plenamente consigo quando diz que há uma grande necessidade do profissional que quer se posicionar e exerça, ao invés de sentir-se tentado a correr a técnicas que possam até certo ponto manchar a sua imagem por conta da necessidade de se destacar, ser visto, ser conhecido. No fim do dia, essa necessidade de nos posicionar não é porque queremos ser visto como algo, como alguém, como alguma coisa. A maior parte das empresas em Angola que estão no digital ainda estão a viver na época primitiva. Uma empresa que esteja no digital, ela não pode precisar totalmente de um influenciador para poder lançar a empresa. Não, mas eles precisam se vender, como responder isso? A venda só acontece com o influenciador e se a empresa decide ser o influenciador. Hello everybody, bem-vindos ao Look Forward Podcast. Nessa sessão de hoje vai ser diferente porque vocês terão a oportunidade de aprender com um profissional cujas habilidades dispensam apresentações, porque eu acredito que vocês já se depararam com inúmeros vídeos dele, e hoje você terá a oportunidade de aprender diretamente com ele. Eu falo de Mávio Alberto, mas eu não vou falar sobre ele, eu vou dar-lhe a oportunidade para fazer isso, porque é importante que ele reflita o que só ele é capaz de fazer através das suas palavras. Mávio Alberto, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para que pudéssemos ter essa conversa. Sinto-me honrado porque sei que normalmente tens as tuas agendas completas, mas dispensaste hoje para que pudéssemos conversar. Eu sinto-me honrado, mais uma vez bem-vindo. Como está hoje? Estou bem, meu irmão, estou muito bem, graças a Deus. Primeiro eu preciso agradecer ao seu convite, dizer o que já lhe disse antes de estarmos aqui ao ar, que o teu setup é muito bonito. Gostei muito de estar aqui. Viva! E estamos aqui, não é? Para abordar sobre a temática que me trouxe aqui hoje e vamos fazer acontecer. Vamos, e só funciona se fizermos juntos, porque sozinho fica um bocadinho mais difícil. Exatamente, para aqueles que não conhecem ainda o seu público-alvo, eu sou Mávio Alberto, escritor e empreendedor digital. É suposto eu fazer a pergunta, mas no problem, porque está na veia e nota-se pelas abordagens e os frutos que nós temos visto dos seus trabalhos nas redes sociais. Agradecemos quanto ao seu feedback com relação ao nosso setup, ao nosso ambiente, sentimos-nos honrados, mas acho que é típico, né, de uma instituição que consegue prever o futuro e ao olhar o futuro sempre atua pensando em como os seus serviços e as suas atuações podem beneficiar seus seguidores, seus estudantes e colaboradores. Eu sinto-me muito honrado por conta de ter a oportunidade de discutir o que vamos aqui discutir hoje, por ser a primeira pessoa a falar consigo sobre este assunto, que é como trazer ou gerar resultados reais através do marketing. Pessoal, acredito que vocês já sabem, e quem não sabe vai saber hoje, que o Mávio Alberto é estrategista de marketing digital, além de escritor. Então vamos aprender todos juntos hoje, através dos conhecimentos que ele nos vai passar, de modo a permitir que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos através dos posicionamentos que podemos levar em consideração nas redes sociais. Mas eu gostaria de começar por entender de si o que é marketing, o que é posicionamento, porque às vezes trata-se de palavras que sejam aparentemente bonitas, mas as pessoas não acabam entendendo o que é marketing, o que é posicionar-se. Então eu gostaria de começar com questões como essas. Ok, antes de começar a falar sobre marketing, eu preciso trazer aqui
uma ideia sobre o que é branding, não é? Porque eu não posso simplesmente falar sobre marketing e posicionamento nas redes sociais, ou seja lá onde for, ah, sem falar sobre branding, né? O branding, que é a personalidade de uma empresa ou a personalidade de uma pessoa dentro do digital. E também temos o marketing, nesse caso. E quando se fala do marketing, é o que você diz no digital sobre quem tu és. O branding é quem tu és e o marketing é como você diz. O que é que tu fazes para mostrar às pessoas que você é essa pessoa? E posicionamento, o que é? É o que você diz, é a sua imagem, é tudo isso que faz com que você tenha um posicionamento no digital como autoridade naquilo que você comunica ou diz ser. Simplesmente assim. Essa foi pesado. E deu para ver que a gente vai sair daqui com muito conhecimento. Exato. E eu consegui reparar através das dissertações que fazes sobre essas diferenças existentes. Mas eu vou fazer certas perguntas que vão ser muito provocadoras para facilitar e gerar entendimento por parte de quem nos ouve ou por parte de quem nos assiste. Porque eu acredito que conhecimento sem uma aplicação estratégica não é transformacional. Exatamente. Então, eu gostaria de questionar o que separa quem aprende e aplica da maioria que só consome conteúdos. Ah, eu acredito que essa sua questão obriga-me a falar sobre uma nova doença que existe no século XXI, que é o brain rot, que é causado por excesso de informações que um ser humano vai obtendo a partir das redes sociais, do consumo das redes sociais. Então, o que é que acontece com o ser humano depois de consumir excessivamente vídeos inúteis, fúteis, sem alguma utilização pessoal? Faz com que o ser humano torne-se estático e não consiga ser produtivo no seu dia a dia. Então, primeira coisa, temos agora essa coisa de consumir conteúdos rapidamente por intermédio de Reels, de Shorts, dos vídeos do TikTok. Tudo isso é que causa o brain rot. E essas pessoas raramente conseguem reter ou obter aquilo que elas consomem. Porque é um monte de informação que acham interessante, que vão deslizando. E no final acabam não obtendo nada. Ok. E Quando falou sobre excesso de informação, para mim fez muito sentido porque há muita informação hoje em dia como nunca houve antes. E Exatamente. talvez para dar sequência nesse mesmo raciocínio, eu gostaria de perguntar como identificar o que vale a pena aprender no meio de tanta informação. Exatamente. Como eu estava a responder, o que diferencia aquele que aprende e aplica daquele que simplesmente consome é que o outro está viciado em ouvir o que tem de fazer e o outro está viciado em procurar aprender para aplicar sobre o que já está fazendo. Certo. Muito, muito forte isso. Deu para entender? Deu para entender. O segundo entende que existe uma certa lacuna naquilo que ele faz e precisa preencher com uma informação. O primeiro, não. O primeiro simplesmente consome informações para motivá-lo a fazer absolutamente nada. Eu fiz um vídeo, acho que isso foi em 2023, e disse assim: se você continuar a esperar que eu te motive por intermédio das redes sociais, você vai se tornar o cara mais motivado do mundo, mas o que nunca começou nada. Ok. Então é absolutamente isso que diferencia um ao outro. Eu acredito que neste exato momento já existam coisas que estejam a beneficiar quem esteja a nos ouvir ou a nos ver nesse momento.
e que as pessoas até certo ponto concordam porque acham que agrega valor e que faz sentido. Mas eu acredito que deve também haver uma possibilidade de gerirmos a informação que recebemos. Ou seja, o que fazer exatamente com ela. Faço esse raciocínio aqui para novamente perguntar o seguinte: a partir do momento que você entende que o que está a aprender faz sentido para si e agrega valores, o que fazer com estas informações nos primeiros 30 minutos, uma hora, um dia e assim por diante? Porque existem pessoas que aprendem coisas que seriam transformacionais em suas vidas, mas simplesmente por não tomarem nenhuma ação, a informação simplesmente fica Eu gostaria de. não traz nenhuma transformação, não traz resultado. Exatamente, eu gostaria de cortá-lo quando você diz que existem pessoas que aprendem alguma coisa, Uhum. mas por não porem em ação, Uhum. não traz nenhum resultado. Primeiro, alguém que aprende sempre aplica. Ok? Porque a aprendizagem só é significativa ou só é dada, falamos isso aí em psicologia da aprendizagem, né? Uhum. A aprendizagem só é dada quando o indivíduo aplica aquilo que retém. Ok. Então, se o indivíduo não aplica, não aprendeu. O que eu ouvi, eu não aprendi até a aplicar. Eu não posso dizer, como é que você sabe que alguém sabe de alguma coisa se você não vê em prática? Uhum. Se eu simplesmente lhe disser que, eu posso voar, você vai acreditar? Não, até que eu lhe vejo. Exatamente. A prática é que cita a aprendizagem. Uhum. Então, muitos ouvem certas informações que podiam aplicar nas suas vidas, pois têm as habilidades que podiam facilitar Uhum. a aprendizagem, ainda assim mantêm-se neutros e não aplicam a aprendizagem, não aplicam a informação Ok. que têm. Em outra palavra, está a dizer que sem aplicabilidade não há aprendizado? Sem aplicabilidade não há aprendizado. Não há. Esquece. Tá, isso é forte. Pessoal, vocês concordam com isso? Sem aplicabilidade não há aprendizado? É que isso não é uma questão de concordar. Sim. Não é uma questão de concordar ou não, não é? Isso é realidade. Isso tem a ver com a definição de aprendizagem em si. Certo. A definição de aprendizagem é sobre... Tem 3 estágios. Uhum. Primeiro, obter a informação. Segundo, refletir sobre a informação. E terceiro, aplicar a informação. Ok. Se você não faz os 3, você não aprendeu. Não aprendeu. Porque eu concordo, faz muito sentido porque a aplicação gera uma mudança em si. Exatamente. E a pessoa que provavelmente partilhou consigo o conhecimento consegue determinar que você aprendeu ao tiver a aplicar aquilo. Exato. Se eventualmente não houver aplicação, e acho que é por essa razão que os professores dão exercício aos seus estudantes. Eles inicialmente passam a informação e esperam que o estudante aplique para certificar que rigorosamente houve entendimento e aprendizado do conteúdo partilhado. Por exemplo, tem tanta gente indo para palestras que falam sobre fazer milhões, não é? Sim. E quando você encontra essas pessoas que participam nesses podcasts, elas dizem assim: olha, eu já aprendi. E quando tu perguntas, já estás a fazer milhões? A resposta é não. Será que aprendeu? Não. Não aprendeu. Só obteve um monte de informação que fez com que pensasse que já sabe de alguma coisa e afinal de contas não sabia. Ok. Simplesmente assim. A aprendizagem é dada quando aplicada. Chama-se aprendizagem significativa. Muito interessante. Acho que já estamos num ambiente muito profundo. Mas vamos falar um bocadinho de resultados também. Exato. Mas vamos começar por entender um bocadinho mais sobre o Mávio Alberto. Eu gostaria de começar por questionar quais conhecimentos, chamaria de simples, já lhe deram algum resultado. Eu sou resultado ou sou produto de experiência. Ok? Sou resultado de experiência de várias formas.
eu tive que me tornar adulto muito cedo e muito rápido também. Não porque fui abandonado pelos pais, nenhuma história assim Como é dramática. como vem, Exatamente. para fazer mais sentido. Não tem nenhuma história dramática para falar sobre isso, mas porque desde pequeno sempre senti a necessidade de me tornar independente muito cedo. Ok. Não depender dos pais. Talvez por alguma motivação negativa que eu tive do pai, isso foi realmente muito gratificante para mim até hoje. Eu agradeço bastante ao meu pai. E isso fez com que eu conseguisse alcançar coisas que, como eu já estava a dizer antes de começarmos o podcast, que muitos mais velhos hoje não conseguiram alcançar. E quando olho para esse meu estado atual, faz com que eu consiga perceber que realmente eu cheguei a algum sítio e preciso ser grato. E é preciso realmente ser grato. E por outra, não é? Eu costumo dizer o seguinte: você é aquilo que você come. Basicamente, essa foi a frase que mudou a minha vida. Parece ser uma frase muito simples, mas foi a frase que mudou a minha vida. Você é aquilo que você come. E também é a frase que me ajuda a parar de assistir vídeos. Sabe que esses vídeos são viciantes, não é? Esses vídeos, esses shorts que aparecem na internet e às vezes não agregam absolutamente nada. Certo. Então eu sempre me pergunto, depois de assistir esse vídeo, se eu tiver a assistir um vídeo, estar engajado a um vídeo que não vai me agregar nada, eu me pergunto, depois desse vídeo, onde é que eu vou aplicar todo o conteúdo que eu vou tirar desse vídeo para a minha vida? Então, se eu não vou aplicar esse conteúdo para a minha vida, então eu cancelo o vídeo e saio normalmente. Então, eu fui acreditando sempre que eu sou aquilo que como. Comecei a fazer o quê? Ler livros. Comecei a juntar-me a pessoas que pensavam além de mim. Além de você. Yeah. Pensavam além de mim. Eu acho muito interessante a abordagem que faz e as descrições dessas motivações que teve para gerar esses resultados. Mas eu acredito muito que a disciplina sustenta os resultados que alguém vem a conseguir em determinado momento da vida. E eu mencionei a disciplina intencionalmente para questionar o quão disciplinado tiveste de ser para conseguir os resultados que tens tido atualmente em todos os momentos da tua vida. Porque acredito que tiveste de abdicar de certas coisas em detrimento do que querias conquistar. Fala-nos um bocadinho sobre o que tiveste de abdicar, fazer e não fazer para conquistar os resultados que tens tido. Uma das coisas que eu tive de abdicar é fazer a universidade. Então, o ano era 2022, 22, não é? O ano era 2022 e eu estava a trabalhar numa escola internacional. Mas universidade, bro, aqui você não dá para parar na universidade. Não, mas vais ouvir. Eu estava dentro da universidade, também estava a trabalhar. Ok. Estava na universidade no turno da noite e a trabalhar no turno da manhã. Manhã e tarde, nesse caso. Duas coisas muito importantes. Trabalhar. Tal como dizem. Estudar. Como é dito, exato. Então, o meu pai pagava a minha universidade. Acho que eu já falei isso em um podcast, mas vou repetir porque a audiência nem é sempre a mesma. Então, meu pai pagava a minha universidade. Depois ele parou de pagar a universidade. Sabe-se lá a razão, né? Então, eu podia... Não, acredito que ele soube que você já está a trabalhar e poderia pagar a universidade. Não era por aí. Mas que estavas numa escola internacional, então... Não era muito por aí. Questionava-se why should I keep paying? Não era muito por aí, não era muito nessa perspectiva. Só que o salário não era qualquer coisa. Ok. É o que o Adriano, o cara que trabalha comigo, faz acho que faz o dobro em um dia apenas. Nós fazemos o dobro agora com a HBO Lixos. Então, o que é que acontece? Eu estava na universidade, né? E estava no trabalho. E aquilo estava sendo muito pesado para mim. Porque sempre que saía de trabalho, às 18 horas de trabalho, ou 17 horas, eu tinha que ir diretamente à universidade. E da universidade eu saía às 22 horas, 23 horas. E quando chegasse em casa, eu tinha que dormir diretamente. E às vezes era um bocadinho difícil para mim
jantar, nem jantava mais. E dias que eu acordava super exausto, domingo era o dia que eu tinha que aproveitar, mas também não aproveitava porque eu tinha que começar a estudar para a universidade, não tinha tempo nos dias de semanas. Eu notei que aquilo estava sendo muito pesado para mim. Daí eu comecei a ler alguns livros sobre money mindset. Ok. Mas a intenção era para agregar conhecimento aleatório. Exatamente, para aprender sobre o que eu posso fazer para mudar esse meu, para mudar o loop em que eu me encontrava. Falou sobre mudar, Exatamente. e nesse mesmo raciocínio eu gostaria de questionar o seguinte: muitas pessoas sabem muitas coisas sobre inúmeros assuntos, mas por que razão essas pessoas não conseguem mudar as suas vidas com o conhecimento que têm? Talvez eu não tenha o conhecimento. Ok. Será que nos leva novamente naquele quesito que mencionou com relação à aplicabilidade, e só aplica quem verdadeiramente aprendeu? Exatamente. Porque não aprendeu. Não, mas existem pessoas que são, diria, bons em demonstrar que teoricamente possuem aquele conhecimento, e você consegue verificar através da informação que ele te passa a respeito do assunto. E quem disse que a teoria não é aplicabilidade? Muito Se eu interessante. disser que eu sei palestrar, né? Uhum. Provavelmente nunca tenhas visto uma palestra minha, mas eu decido levantar-me e apresento-te um tema agora. É tudo a base de teoria, né? Uhum. Mas eu estou aplicando, não é? Sim, Exatamente. eu consigo ver, Exatamente. certo? Nem tudo que se diz que é teoria é literalmente teoria. Não é porque a aplicabilidade também vem por intermédio da fala. Certo, De uma maneira. certo. Quando dizem que alguém não tem atitude, não é simplesmente porque essa pessoa não vai lá e faz. É porque essa pessoa também não se levanta e mostra e diz Ok. como é que é. Mas como eu estava explicando sobre a história, que eu não quero perder o raciocínio, Uhum. então aquele clima estava sendo muito pesado para mim, a universidade e o trabalho. Comecei a ler livros sobre money mindset, coisas que estavam a mudar na minha mente sobre dinheiro, eu estava a entender o que eu estava fazendo com a minha vida e percebi que, não era o que eu queria. Fazer a universidade esperar e entender o marketing que a universidade me prometia. E também não era uma universidade renomada, não era. Uhum. Então, decidi sair da universidade para poder focar em mim. Só que quando eu saí da universidade, né, depois de ler os livros, li tantos livros, eu tinha bastante informação, mas não tinha o quê? A aprendizagem. Eu não estava a aplicar a informação que eu tinha. Ok, ok. Comecei a questionar-me, então o que é que eu posso fazer para sustentar o meu futuro, já que não estou na universidade? Olhei para mim mesmo, falei com o irmão, com o irmão, ele disse-me que podíamos começar a vender calçados nas províncias. Uhum. Eu fui a Hoje Ainda, comprei alguns calçados de Hoje Ainda, e depois o irmão, perdi o contato do irmão, ele também já não estava a fazer as vendas, então decidi vender na internet. Só que para vender na internet, o que é que eu tinha de ter? Uma página. Ok. Eu já tinha uma página, mudei o nome da página. Veio mais um obstáculo, que era, se eu quiser realmente vender e quero que as pessoas confiem em mim, as pessoas precisam encontrar informações ou conteúdos sobre o que eu já estava vendendo na internet. Uhum. Então comecei a postar algumas cenas na internet, né? Comecei a postar algumas coisas sobre calçados e comecei a vender. E basicamente essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. No princípio eu não entendia muito bem onde é que isso ia me levar, porque eu comecei a fazer vendas na internet de calçados que não eram assim tão relevantes e tal, a preços muito baratos. Uhum. Hoje em dia, acho que nem vou mencionar aqui, estamos aí muito bem, graças a Deus. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque ajudou-me a entender como é trabalhar com dinheiro. Quando mencionou sobre página, sobre desenvolver mais conhecimento e outras coisas relevantes que mencionou, veio a minha seguinte questão: como usar o conhecimento que tenho para gerar resultados e construir uma marca pessoal forte, ou ainda empresarial, diria? No digital, Certo. nesse caso. Isso é consultoria. E faz sentido porque existe um dos serviços que a Olhar Futuro presta, embora um bocadinho voltado à consultoria linguística,
e muitos dos que já beneficiaram tiveram algumas possíveis respostas desta questão que acabei de colocar, mas acredito que terão mais outra advindo de um estrategista do marketing digital. Exatamente, exatamente. Até porque vocês já tiveram consultoria comigo, não é? E têm tido até agora. Faz sentido. Então, se eventualmente quiser crescer, precisa juntar-se a quem sabe mais do que você. Exatamente, exatamente. Olha, para todo mundo que quer tornar conhecimento em algo útil nas redes sociais ou no digital, a primeira coisa que precisa fazer é posicionar-se como referência no digital. E para isso a pessoa vai precisar de fazer simplesmente 3 coisas. Criar um perfil e criar um arquétipo. Criar Um perfil no digital e criar um arquétipo. O que é um Um arquétipo é a imagem de quem tu queres passar no digital sobre quem tu és. Será que isso nos remete para aquele conteúdo que eu havia postado recentemente, Exatamente. em que eu falava ser e parecer? Exatamente. Quando você disse que fingir ser o que não somos é vazio. Parecer sincero é vazio. Exatamente. Exatamente. E eu concordo sobre Mas isso. não é muito sobre fingir ser quem nós não somos. É nessa perspectiva. Não, mas a minha perspectiva em falar sobre aquilo é porque alguns têm o parecer como um ponto final. Exato, exato. E o ser precisaria suceder à tua vontade. Exato. Eu entendi Ok. totalmente o que você havia transmitido. Por isso é que fiz também aquele vídeo para Certo. mostrar o quanto concordo contigo, meu homólogo. Interessante. E, exato, como eu estava dizendo, não é? A pessoa precisa criar um arquétipo. Esse arquétipo é da pessoa que tu queres ser ou pretendes mostrar que és no digital, não é? Isso serve para todo mundo. Agora, saber usar a informação... Mas ainda voltando sobre isso, eu penso que tive um dos comentários de alguém que falou sobre isso, só que eu vou tentar identificar, só para não perdermos aqui o raciocínio. Está um bocadinho voltado ao parecer, e já que mencionou o arquétipo, é isso. Exatamente, o arquétipo. Eu quero intencionalmente fazer essa questão para que possamos entender melhor essa questão. Deixa-me lá ver se o conteúdo está aqui. Está ainda um bocadinho voltado ao ser e não ser. E quando fala de constituí-lo, eu acho que as pessoas ainda podem cair na pressão que os outros exercem sobre eles. Exato. E tentar gerir esta imagem que pretende passar. Exatamente. Então a outra questão seria como posicionar-me e saber lidar com a minha pretensão de parecer, contanto que isso seja um caminho para a minha verdadeira intenção de querer ser. Respondo isso depois de responder essa. Pode ser. Sobre como posicionar-se, como usar conhecimento de uma maneira útil e que possa parecer no digital como uma referência, não é? Certo. Então, tu vais criar... Enquanto isso eu vou procurar procura aí. Então, tu vais tu vais estabelecer um arquétipo da tua pessoa, não é? Mas o arquétipo não é simplesmente constituído por uma imagem inventada sobre quem tu queres ser. Ok. Não, o arquétipo é trabalhar de diferentes maneiras. O que é que tu vais fazer? Tu vais mudar as informações que tu consomes que não tenham a ver com tudo aquilo que você pretende ser e vais passar a consumir simplesmente aquilo que você pretende ser. Ok. É desta maneira que se constrói o arquétipo. Você está mudando a sua pessoa. Por exemplo, se eu quiser ser um interpreter, não é, Cristiano? Sim. Ou no digital, se eu quiser me apresentar como interpreter e não simplesmente como uma pessoa normal, o que é que eu vou fazer? Vou passar a fazer vídeos que mostram que eu sou interpreter. Essa é a minha voz no digital. Eu vou passar a dar dicas de como um tradutor precisa posicionar-se no digital. Certo. Porque eu sou um interpreter. Eu posso dar dicas de como um interpreter pode fazer bem a sua apresentação, a elaboração de um trabalho que seja convidado a fazer. Então as pessoas vão me perceber como quem? Como referência naquilo que faço. Como o cara como o cara da interpretação. Alguém comentou aqui assim: o objetivo é parecer até ser. O mundo é sobre vibrações. A natureza tem, deixa lá ver, ouvidos. Exatamente.
Penso que acabei de responder mesmo antes de ler o comentário. Certo. Porque, como é que ele diz? Repita a sua Mas frase. isso, o objetivo é parecer até ser. Uhum. O mundo é sobre vibrações, a natureza tem ouvidos. Exatamente. Eu penso que esse parecer até ser não é muito simplesmente parecer vazio. Certo. Por quê? Porque é uma constituição. Na minha perspectiva, também só é vazio quando não se tem a pretensão de verdadeira. Exatamente, exatamente, Sim. exatamente. Porque quando alguém realmente pretende ser alguma coisa, precisa consumir tudo aquilo que o leve para aquilo. Por exemplo, Cristiano, uma questão simples para si. Se você quiser ser um professor, que tipo de formação você vai fazer? Pedagogia, agregação Exatamente. Se você quiser ser um médico, que tipo de formação você vai fazer? medicina. Ok. Se você quiser ser um professor de inglês, que tipo de formação você vai fazer? Inglês, para poder falar bem E inicialmente. também a pedagogia. Certo. Exatamente. Então, o que é que você está fazendo neste momento? Você está criando um arquétipo de quem você pretende ser. Certo. Você pretende ser um professor, não é? Uhum. Então você vai consumindo tudo aquilo que um professor precisa saber para tornar-se um professor. No digital funciona da mesma maneira. As pessoas já têm uma imagem de como alguém que trabalha em uma determinada área posiciona-se. Certo. Você só precisa chegar e mostrar que eu sou assim, porque vocês já sabem que quem faz isso é assim. Certo. Eu falo isso porque quem faz isso fala isso. Certo. Eu me pareço com isso porque quem faz isso parece-se com isso. Então, a construção do teu arquétipo é que vai se dar quem você será ou não na perspectiva de quem te verá. Certo. Então, o arquétipo é basicamente a constituição do teu branding, da tua personalidade como o profissional da área que tu pretendes apresentar-se no digital como tal. Tem aqui um outro comentário que eu gostaria de ouvir o teu parecer. O outro comentário lhe diz: o livro 48 Leis do Poder nos ensina que nesse mundo o mais importante é parecer. Mesmo parecer ser. Mesmo sendo ou não. Eu acredito que já leu este livro e vai poder está certo. Ou se o seu comentário, nesse caso do companheiro aqui, é baseado na necessidade de... Esqueci-me da... Gostaria só de verificar uma coisa rápida. Penso que eu havia comentado também alguma coisa do gênero no vídeo em que eu havia postado, o seu vídeo mesmo. Certo. Eu havia... O mesmo comentário no meu perfil? Exatamente. Não, no meu perfil. No meu perfil. Alguém havia comentado a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Eu acho que faz sobre o seu vídeo. Sobre isso. Sobre exatamente, faz. Ser, porque no fim do dia acaba sendo o posicionamento que vamos demonstrar nas redes sociais. Exatamente. Ou que as empresas venham mostrar quem realmente são. Exatamente. Eu mencionei num dos vídeos que se eventualmente a verdade for exigida e só aparenta ser, não vais conseguir dar resposta das situações que as pessoas ou as empresas precisam quando fingem ser alguém. Exato. Não vamos conseguir responder, claro, se nós não conectarmos aquilo que nós pretendemos ser com tudo aquilo que se deve aprender. Porque eu até acho que no fim do dia a necessidade de sermos leva-nos a satisfazer a necessidade de determinada pessoa ou produto, porque nos posicionamos como resolvedores de problema. Sim. Se eventualmente aparentarmos ao invés de ser, eu acho que... Olha, eu não consigo encontrar. Se eu encontrar, eu lhe... Exatamente. Não consigo encontrar. Penso que em um dos comentários alguém disse que é do livro. Depois eu comentei também a lei. Certo. E citei. Não sei se... E citei a lei aí. Certo. Penso que a lei é número 6, só não consigo me lembrar da lei agora, mas penso que a lei seja número 6. Que, oh, damn, I literally forgot it. I literally forgot. Mas não tem nenhum problema. Bem, o livro, como entender o livro? 48 Leis do Poder. Porque a partir do momento que ele mencionou 48 Leis do Poder, na minha mente veio é a grande necessidade de sermos vistos, de termos poder, sermos respeitados, sermos
Admirados, ou coisa do admirados, género. destacados, certo? O conhecimento, quando mal utilizado, pode gerar muitas consequências. Ok, Por isso é que sempre que nós ouvimos ou temos alguma informação, é importante que nós antes nos conheçamos. certo. Porque se você não se conhece, você não vai saber gerir bem a informação que está vendo. Se você vê um livro que te diz faça tudo para chamar a atenção, né? Uhum. E se tu não te conheces, tu vais fazer tudo. Tu vais querer, Até coisas erradas. exatamente, tu vais querer te mudar de frente a uma tela, vais querer vender o teu corpo, como algumas manas angolanas fazem, Sim, sim. só Outra para conseguir necessidade de chamar a engajamento. atenção, Exatamente. Conheço alguém que foi muito bom em. Já penso que você também deve ter notado, né? Uhum. Mas não conseguiu perceber que estava conectado à lei do livro 48 Leis do Poder. Conheço o GM? GM, o nome é familiar. O GM, aquele rapper que estava a falar muito sobre o Fly Squad, a dizer que é melhor que o Fly Squad e Não. quer fazer um freestyle com. Ok, tinha um rapper aqui em Angola que apareceu, acho que era no ano passado, o GM, e começou a comentar muito contra o Fly, a atacar o Fly não é o melhor, eu consigo romper o Fly num freestyle, Uhum. o Fly não é ninguém, posso romper todos da liga dele, a dizer tudo isso. Uhum. As pessoas não estavam a entender, eu de primeira entendi. Tem uma das leis do livro 48 Leis de Poder, só que eu me esqueci dessa lei. Diz assim: chegue num meio, se você encontre o melhor ou o mais destacado e ataca ele. E só assim você se tornará o mais destacado. Ok. Jim analisou, entre todos esses, quem diz ser o melhor em freestyle? Fly Squad. Então eu vou atacar ele. E o que aconteceu? Destaque nas redes sociais. Uhum. Só se falava do GM. GM foi convidado para vários programas. E o mais importante é que ele conseguiu manter o nome dele pesado no mercado. Como alguém que tem qualidade e realmente sabe fazer o freestyle. Uhum. O que significa? Se você vai utilizar uma técnica para chamar a atenção, você tem que ser bom para justificar com qualidade aquilo que você apresenta. Certo. Por isso é que dizemos, não é simplesmente sobre o parecer ser. É sobre ser e sempre ser, mesmo quando tentas parecer. Uhum. Porque às vezes tu és, só que o parecer é para a maioria. Mas eu também, na minha perspectiva, e acho que isso se deve ao facto de me conhecer, eu concordo plenamente consigo quando diz que há uma grande necessidade do profissional que quer se posicionar conhecer-se, ao invés de sentir-se tentado a correr a técnicas que possam até certo ponto manchar a sua imagem por conta da necessidade de se destacar, ser visto, ser conhecido. Exato. Porque acho que no fim do dia essa necessidade de nos posicionarmos é porque queremos ser visto como algo, como alguém, como alguma coisa. É um dos Ninguém quer passar desapercebido e tal. Exatamente. Em um dos vídeos que eu postei nas minhas redes sociais, eu falei sobre a pirâmide de Maslow. Já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Já ouviu, não é? Já. A pirâmide de Maslow está constituída por diferentes necessidades que o ser humano tem. Eu acredito, eu concordo bastante com essa análise de Maslow e quem sou eu para ter que concordar, não é? Porque Maslow foi um grande cientista, aprecio bastante as suas abordagens. E quando Maslow fala sobre as necessidades humanas, isso me faz recuar um bocadinho e olhar para o nosso país e a situação em que nós nos encontramos. Por que que isso faz-me recuar? Eu olho que a pirâmide de Maslow está dividido por necessidades primárias, que vêm a necessidade de comer, a necessidade de fazer necessidades biológicas, não é? Depois vem a outra necessidade, começa a subir, começa dessa básica, que o ser humano tem a necessidade de se alimentar, tem a necessidade de fazer digestão, tem a necessidade de defecar, tem essas necessidades básicas, de comer. E depois vem a outra necessidade, que é a necessidade de segurança. Todo ser humano precisa de segurança, não é? Tem essa necessidade de estar seguro dentro do ambiente. E depois dessa necessidade vem outra, que é de relacionar-se, não é? De ter amor, não é? E depois dessa necessidade vem mais outra, que é a estima, que é a necessidade de autoestima. E depois dessa necessidade vem o quê? A autorrealização.
E, infelizmente, nós estamos numa sociedade que a necessidade que domina é a primária. Numa sociedade em que a maioria tem fome, precisa de comida, não vai preocupar-se com segurança. Não. E quem não tem segurança não vai preocupar-se em ter um bom relacionamento. E quem não tem um bom relacionamento não vai preocupar-se em ter autoestima. Quem não tem autoestima não vai preocupar-se em atingir a autorrealização. Por isso é muito difícil tu encontrares vários programas aqui em Angola ou no digital, várias pessoas abordarem sobre desenvolvimento pessoal com muita propriedade. Certo. O país é escasso de jovens que falam sobre coisas que têm a ver com desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque os jovens estão ocupados a sentir fome, infelizmente. Por causa da realidade do nosso país que não facilita. Então, se você não consegue suprir a primeira necessidade, todas as outras não vais conseguir suprir. E mesmo que tu consigas suprir a primeira, não é? Vem a segunda, que é segurança. Se você não tem segurança, você não vai se preocupar com amor, vai? Não. Podes ter comida, mas não tem segurança. Vai preocupar-se com amor? Não vai. E se você não tem amor, você vai preocupar-se em ter autoestima. A autoestima surge do amor. A nossa primeira autoestima, o primeiro step para obter a autoestima, começa dentro de casa. Dentro de casa. Para tu poder... As pessoas dizem, não preciso de ninguém para me motivar. Certeza. Tem certeza absoluta. Para você conseguir andar, primeiro precisou de quem para te auxiliar. De um pai, de uma mãe para estar presente. Existem pessoas que cresceram sozinhas. Não existe. Ninguém cresce sozinho. Já devia ter acabado. Essa pessoa já não estaria viva. Por isso é que é importante sempre termos em conta que existem vários fatores que influenciam no desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Então a pessoa não tem autoestima, não tem como procurar se autorrealizar. Então, o Cristiano tem comida, o Cristiano tem segurança, o Cristiano tem relacionamento. Então é muito normal, é muito normal o Cristiano estar aqui sentado comigo e estamos a abordar sobre temáticas que olham para o desenvolvimento pessoal dos jovens, seja pessoal ou profissional, sobre autorrealização. Nós temos essa capacidade porque nós temos a nossa pirâmide preenchida em algumas partes. Certo. Não na totalidade, mas estão preenchidas. Então, sim. Faz muito sentido. Mas se tivéssemos que assim indicar os steps que as pessoas teriam que tomar para conseguirem se posicionar, indicando com um ABCD, quais seriam os três passos que sugeririas que todo profissional ou empresa pudesse levar em consideração para conseguir se posicionar? Tem um erro que todas as empresas agora estão a cometer em Angola. Eu digo que todas as empresas em Angola, ou a maior parte das empresas em Angola que estão no digital, ainda estão a viver na época primitiva. Mas eu acho que Olhar Futuro já previu isso. Não, a Olhar Futuro está num bom caminho, graças a Deus, está a trabalhar com o Google Agency. Exatamente, como ia dizendo, as empresas angolanas em questões de marketing ainda estão a viver em épocas primitivas. Como é que uma empresa, né, que está inserida no digital ainda está com problemas de ainda tem problemas de lançar-se no digital com a presença que os indica como referência? Como é que eu posso... O que é que eu estou tentando transmitir agora? Estou tentando transmitir agora que uma empresa que esteja no digital já não pode precisar totalmente de um influenciador para poder lançar a empresa. Não, mas eles precisam se vender. Como responder isso? A venda só acontece com um influenciador. E se a empresa decide ser um influenciador? Muito interessante. Toda empresa devia preocupar-se em ser influenciadora. Toda empresa. Você vai no Brasil, você vai ver as páginas do Duolingo, os vídeos que eles fazem. Conhece o Duolingo, não é? Conheço. Trago aqui o Duolingo porque a maior parte do seu público é inglês. Eles já entendem. Eu já esteja a se perguntar por que razão não está a falar em inglês. Isso é por conta mesmo dos serviços de consultoria linguística, entre outros, que estamos a fazer isso. Exatamente. O Duolingo tem uma presença no digital estrondosa, influencia tantas pessoas que não precisa de chamar influenciador para pagar para fazer publicidade da sua empresa. Chama influenciador para fazer o quê? Collab. Porque uma empresa influenciadora... Você acredita que toda empresa ou todo especialista deve aprender a se vender?
Isso é o básico. Esse é o A. Claro. Esse é o A do especialista. Você, como um especialista, vou pegar na tua profissão porque vou aproveitar. Nem sempre temos esse tempo para conversar sobre isso. E também vou aproveitar, agregar valor para quem esteja a assistir. Certo. Você, como. E aliás, porque é sobre eles. E se eventualmente a conversa até aqui esteja a agregar algum valor, esteja a fazer sentido, certifique-se, porque o Mávio Alberto está a fazer questão de fazer citações, está a indicar ABC, se tiver um caderno, uma gráfica aí de lado, faça anotações, se inscreva no canal e, mais importante, partilhe. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais poderemos contribuir para que verdadeiramente haja transformação na vida das empresas, digo, juventudes e população em geral. Exatamente. As pessoas deviam primeiro entender o que querem ser. Simplesmente isso. Entenda o que tu queres ser. O que é que eu quero ser? Quero ser um interpreter. Ok, I'm an interpreter. What am I gonna be doing on the... sorry. Português, desculpem. O que é que eu vou estar fazendo para mostrar para o pessoal na internet que eu sou um interpreter? Esse é o básico, não é? Então, eu vou precisar falar sempre... Acho que já repeti isso 1000 vezes aqui no podcast, mas vou repetir mais uma vez. Vamos para ver se consigo chegar nos milhões de vezes. Certo. Então, vou primeiro selecionar a voz que um interpreter utiliza para posicionar-se no digital como referência ou como alguém que realmente é o interpreter, não simplesmente como uma pessoa normal. O que é que o interpreter faz? Comece a seguir pessoas que são dessa área, que são intérpretes. Não esqueça o que vai dizer, só para aconselhar o pessoal a pegar o caderno mesmo, porque a pergunta que eu vou fazer agora tens de colocar na mesma sequência discursiva, porque eu consigo prever a resposta. Exatamente. Então, para tentar dar outro ABC no pessoal, respondendo o que estás a responder, o que você faria se tivesse que começar do zero com toda a informação que tens agora? Se eu tivesse começado do zero com toda a informação que eu tenho agora, já não seria começar do zero, já dou 2 passos à frente. Por quê? Porque a primeira... Mas eu acredito que nesse caso o pessoal também já esteja um passo à frente, porque está a ter a oportunidade de ouvir esta informação. Exato, já Mas eu acredito que ainda se és a primeira pessoa, porque se eventualmente não houvesse aplicabilidade, a gente não diria que realmente aprendeste. O pessoal já está 5 passos à frente, estaria só... O pessoal só está 5 passos à frente, estaria a 10 se me seguisse. Ok. Não, devia vir na universidade, escola 10 a 20 sobre... Acho que deve seguir o Mávio Alberto e deve seguir a Olhar Futuro. Exato. Então, respondendo a essa questão, penso que essa questão, a primeira que ele fez e a segunda que ele está fazendo é basicamente a mesma questão. Vou responder a primeira antes, depois respondo essa segunda para as pessoas poderem pegar bem a informação e entender realmente qual foi a resposta de cada pergunta que você fez. Então, como interpreter, tu vais selecionar a voz, depois de selecionares a voz, tu começas a fazer vídeos no digital sobre aquilo que alberga a sua profissão, que é interpreter. E não só vídeos, partilhas carrosséis também, dando dicas sobre como posicionar-se como interpreter, o que é que deves fazer, o que é que o interpreter deve fazer, porque é que o interpreter comete esses erros, esses são os 10 erros que o interpreter nunca pode fazer. Então, essas dicas, tudo isso vai fazer com que as pessoas comecem a ver, se eu quiser aprender digital como ser um bom interpreter, eu vou aprender com esse cara. Então, para mim, esse cara é uma referência no digital, porque o teu posicionamento está lá no digital. Mas não é simplesmente sobre começar a fazer conteúdo digital. Como prender a atenção do people para realmente ouvir, porque a atenção é a nova moeda. Quem não prende a atenção não vende. Então, o que é que tu deves fazer para prender a atenção? Você precisa entender as necessidades do teu público, as necessidades daquelas pessoas que querem ser interpreter, e depois preparar o conteúdo necessário para elas. Só que preparar o conteúdo. Só que na preparação de conteúdo você precisa adicionar um ponto, que é o gatilho. Já estou a falar sobre criação de conteúdo. Depois do gatilho vem a situação. Depois da situação vem o problema. Depois do problema, o que é que vem? Depois do problema vem a transformação. Depois da transformação vem a CTA. Eu acho que a construção do próprio conteúdo. Esta é uma conversa que carece de uma segunda parte. Sério. É muito... tens um conhecimento muito extensivo sobre estes assuntos. Exato. E eu acho que se nós só vamos dar a segunda parte, se as pessoas comentarem de segunda parte,
nós vamos certificar que continuemos a agregar para vocês conhecimento como esses, mas certifiquem-se mesmo de comentar segunda parte para que nós entendamos que Exato. este conhecimento vale a pena, que haja uma necessidade de regravarmos ou gravarmos Sim. a segunda parte mesmo. Exato. Porque são posicionamentos, são dicas que todo especialista ou alguém que quer crescer no digital, e as empresas, conforme mencionou, precisam ter conhecimento através da informação para que seja facilitada a aplicação. Exato. Se eventualmente não houver aplicação, como disse, não há aprendizado. Agora, respondendo àquela pergunta que me fez diretamente para mim, se eu tivesse a começar do zero no digital, o que é que eu faria? Bem, a primeira coisa que eu teria feito é começar a seguir pessoas que me agregam valor. Simplesmente isso. Começar pessoas que me agregam valor na área em que eu trabalho, como estrategista de marketing ou como empreendedor digital, pessoas que realmente ajudariam-me a conseguir alinhar todos os meus objetivos a uma só meta, que é tornar-me a referência no mercado como tal. Então, depois de começar a seguir essas pessoas, eu começaria a escrever conteúdos sobre a mesma temática e também ajudar outras pessoas a entender o que devem fazer, não é? Caso queiram posicionar-se da mesma maneira que eu, ou como podem posicionar-se nas suas determinadas áreas, pois a minha área é muito sobre as áreas dos outros, do digital. Sei. Você ajuda-os a se posicionar em suas áreas. Em suas áreas, exatamente. Eu acho que vamos terminar por aqui por hoje, porque o pessoal vai precisar escrever a segunda parte para que nós possamos continuar. Mas quais recomendações poderia deixar para quem nos ouve, para quem nos assiste, antes que terminássemos a primeira sessão de hoje? Para todo jovem que deve estar assistindo nesse momento, esse podcast, Looking Forward Podcast, right? Yep. Eu penso que, vocês deviam imediatamente começar a criar conteúdo, mesmo que não tenham nenhuma noção sobre criação de conteúdo, mas comece hoje mesmo a criar conteúdo digital, seja texto, seja imagens, seja vídeos. Comecem simplesmente. E segundo, saibam o que vocês queiram para não se perderem naquilo que os outros querem que vocês sejam. E se tiver alguma dificuldade sobre identificar o que quer fazer, faça uma consultoria com a Olhar Futuro. E, aliás, a consultoria educacional com a Olhar Futuro é gratuita. É gratuita porque a intenção é ajudar o profissional ou os profissionais que desconhecem que utilidade podem dar aos talentos ou valências que eles têm. Diferente da consultoria linguística. E vocês não têm prova aqui? Tem algum custo adicional, mas a consultoria linguística, aliás, a educacional é gratuita. Por conta da responsabilidade social que todas as empresas têm, deviam ter. Por essa razão fizemos lá desta forma. E vocês não estão a aproveitar a consultoria gratuita por quê? Alguns aproveitam. Outros não. Fazemos com algumas empresas, alguns indivíduos. Mas queremos certificar que consigamos atingir mais pessoas na prestação desses serviços. Eu diria que é um até já, Mr. Mávio Alberto, com uma grande satisfação tê-lo aqui. E se vocês comentarem, penso que a segunda parte será completamente em inglês. Muito obrigado. God soil. Como diz o Mr. Zola, bye for now.